Olá, pessoal. Estamos aqui no Concejude, no nono Concejude, e estamos aqui no primeiro episódio do podcast do Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Estamos aqui com o nosso querido Fábio Martins, que acabou de fazer uma palestra interessantíssima sobre o impacto da inteligência artificial no mundo como um todo e nas nossas vidas. E hoje nós vamos fazer esse bate-papo aqui sobre essas questões. Antes de mais nada, Fábio, a gente queria ouvir você um pouco sobre quem é Fábio Martins, né? Qual é a sua trajetória nessa área. Interessante saber sobre isso. Primeiro, agradecer o convite, Thiago, de estar aqui, né? Simpojúlio, eu acho que trazendo um tema tão importante. E eu sou Fábio Martins, eu sou professor, né, há um pouco mais do que 20 anos. Tenho formação na área de tecnologia, mas também na área de gestão. E tenho um pouco mais do que 30 anos na área de tecnologia. Sou escritor e palestrante na área de inteligência artificial. E venho pesquisando o mundo exponencial, os desafios do mundo exponencial através da inteligência artificial nos últimos anos, né? Então, esse é o meu foco. E também sou o CEO do Instituto de Governança e Inteligência Artificial, que é o IGOV-IA. E temos como propósito auxiliar as organizações na adoção de IA de forma ética e responsável. Então, tratar desse tema, para mim, é uma grande alegria e eu tenho viajado para outros lugares para levar essa informação em relação à governança de inteligência artificial e sua importância. A gente sabe que essa questão da inteligência artificial ela tem mudado, na verdade, o comportamento humano, independente da idade. Seja adolescente, jovem, o adulto, até o próprio idoso e tudo mais, nas suas dinâmicas de vida, na escola, no trabalho, enfim. Eu queria ouvir você um pouco, Fábio. O que foi abordado hoje nos aspectos que você trouxe aí a reflexão dos servidores aqui do Poder Judiciário sobre esse impacto? Olha, principalmente como nós estamos lidando com a questão do desafio do mundo linear, que é o mundo onde nós estamos. O ser humano ele é linear. O ser humano ele aprende por fases. E com os desafios do mundo exponencial, né? Nós temos uma oferta muito grande hoje de ferramentas, de aplicações, de possibilidades, só que existe um choque natural com isso. Então eu trouxe essas reflexões para que a gente pudesse avaliar se nós estamos no caminho. Os estudos apontam que está faltando algo. Então, não sou eu que estou dizendo. Todos os estudos hoje, eu apresentei um estudo do MIT de agosto do ano passado, apresentei um estudo de Stanford de abril desse ano, que ele diz o seguinte: está faltando governança e inteligência artificial para que eu consiga traduzir tudo que eu estou gastando em IA em resultado para a organização e para as pessoas. Eles citam que apenas 5% das organizações estão conseguindo fazer isso e 95% estão falhando. E onde é que está a falha? A falha está na governança. Aí, e todo mundo lá, Fábio, o que é governança? Governança é um conjunto de diretrizes, de prioridades, é uma orquestração que vai além somente da ferramenta. As normas também estão inseridas nesse processo. Aí a gente está falando de normas, de procedimentos, a gente está falando de infraestrutura tecnológica, a gente está falando de cultura, comunicação, pessoas, compliance, risco, qualidade de dados, fornecedores, parceiros, proteção de dados, proteção, a parte de segurança. Então, a governança, ela transpassa todo esse universo. Ok. Interessante. E na sua avaliação, quais são os aspectos assim, de grande relevância em relação à inteligência artificial? Eu sei que ela trouxe muitos aspectos positivos, né? Aspectos positivos é inegável, né? O que a inteligência artificial tem feito, principalmente essas de geração de textos e tudo mais. E eu vejo outras de geração de vídeos e tudo mais. Agora, quais são os desafios, né, colocados diante desses avanços? Né? Você já falou aí a questão da governança, né?
Esse é um deles. Esse é um deles. Mas e os demais? Eu acho que a evolução dos modelos existentes hoje, para você avançar nos modelos, os modelos de IA, modelos que eu falo, modelos notáveis, né? Que são GPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, são classificados como modelos notáveis. Nós temos um desafio, primeiro que ele precisa de dados, né? Uma IA, a matéria-prima da inteligência artificial são dados de qualidade, chamados dados estruturados. Porque não adianta você treinar a inteligência artificial com dados que não são estruturados, porque isso dificulta o aprendizado dela. Apesar de que uma inteligência artificial é um modelo matemático probabilístico, ele consegue fazer deduções e inferências, mas nós temos uma escassez de dados hoje no mundo. Aí você diz, mas Fábio, como a internet é tão grande, como é que tem escassez? Porque ela já foi varrida hoje. E as inteligências artificiais estão produzindo seus próprios dados, chamados os dados sintéticos. E aí você gera um outro problema, Thiago, porque se eu produzo algo que é artificial, eu estou me afastando da sociedade. A sociedade e os dados que são produzidos é um extrato social. Quando aquela sociedade imputa determinados dados na internet como um todo, ali vem traduzido aspectos culturais, éticos, morais, crenças, valores, de tudo, de toda a identidade. E se eu uso uma inteligência artificial que ela mesma produz os dados dela, eu afasto a produção e isso eu começo a ter uma outra questão que é o viés algorítmico, que traz, ou seja, uma perspectiva de algo enviesado, que aquela informação ela pode não ser a mais adequada para aquela pessoa que vive naquele país sob aquela cultura. Então esse é um dos desafios, né? Em relação à evolução. Eu acho que assim, um outro desafio que eu trouxe hoje é a questão do emprego. Que eu acho que todo mundo, essa é uma curiosidade comum. Eu vou ter, meu emprego vai ser substituído pela IA. Onde é que hoje a inteligência artificial ela já superou a inteligência humana, né? Se nós pegarmos, eu apresentei uma divisão do professor Gartner, que ele fala o seguinte, que nós temos 11 tipos de inteligências. Isso, né? as inteligências múltiplas, né? Múltiplas. Então, dentro das inteligências múltiplas, a inteligência lógica matemática, nós já fomos superados pela IA, e a análise visual também. Essas são as duas. A linguística, a IA está próxima já de superar. Então, nessas atividades que envolvem tanto a produção de análise de dados, a IA ela já vai substituir. Então, os analistas, que eram cargos cobiçados de se tornar um analista, poder interpretar, infelizmente essas pessoas que trabalham com grandes volumes de dados, que fazem análise, isso a inteligência artificial ela consegue fazer uma correlação muito mais rápida. E outra é a parte da análise. Vou dar um exemplo. Um médico que trabalha com laudo por imagem. Uma inteligência artificial ela consegue fazer isso muito mais rápido e com maior precisão. Só que a gente sabe que tudo precisa ter a revisão humana depois. Tá? Porque a gente está falando de uma inteligência que pode falhar, apesar de que a acuracidade ela tem melhorado rapidamente. Bastante. Então, imagine que um médico ele vai analisar uma imagem e para dar um diagnóstico, para dar um laudo sobre um determinado exame que ele está fazendo. Ele olhou a imagem, ele vai dar um laudo. A inteligência artificial ela consegue pegar essa imagem, comparar com um banco de 10 mil imagens semelhantes, com aquele perfil daquela pessoa, aquela idade, com aquela altura, com aquele peso, fazer comparações em estudos científicos e um banco de outros exames e simplesmente fazer aquilo instantaneamente. O médico ele não consegue fazer isso na mesma velocidade. Né?
Então, a gente tem muitos desafios em relação a isso. Tava você falando aqui, eu pensando, né? Há um ano atrás, o ChatGPT, por exemplo, no início do ano, ele ainda não fazia ainda o acesso à rede de computadores. Ele ainda não fazia, estava ainda nesse processo de maturação e 2, 3 meses depois do ano passado, assim, lá para março, se não me engano, março ou abril, ele já estava conseguindo fazer isso e hoje a gente já vê, né? O que é. Assim, se a gente coloca o nosso nome lá, ele nos dá a descrição de quem é a pessoa, o que ele faz. É porque justamente, Thiago, a fonte de dados que ele utilizava, ela secou, que eram, por exemplo, as inteligências artificiais começaram a serem treinadas com jornais, revistas, a Wikipedia, que eram o quê? Bases estruturadas. Tanto que os próprios jornais passaram a processar as empresas em virtude dos direitos autorais. Só que agora, como essa fonte já foi esgotada, eles partiram para as redes sociais. Tanto que o Instagram valorizou demais, o YouTube valorizou demais. Por quê? Porque essa é a mina de ouro para a evolução dos novos modelos de inteligências artificiais. Então é por isso, Thiago, que quando você coloca seu nome lá e pede uma referência, ele vai buscar em todas as redes, né? LinkedIn, Instagram, Facebook, o que você tem. Escavador, tudo quanto é canto. E aí também já entra, o Google já entra nessa questão, né? Que está nesse processo. O Google, né? já usa inteligência artificial já há muito tempo. Porque aquela busca, aquela sugestão de busca, ela já tinha recursos de inteligência artificial. Isso há um pouco, né, há mais de 10 anos. De 2022 para cá, né, em novembro, mais precisamente, com o lançamento do GPT 3, é que houve essa explosão, né? Todo mundo passou a ter acesso, né? Nós tivemos aí, eu apresentei esse dado, em 3 meses, um pouco mais de 3 meses, nós tivemos 100 milhões de usuários. Então foi algo planetário. Mas quando a gente fala do nascimento da IA generativa, a IA generativa ela vem em 2017, com o quarteto de pesquisadores do Google, que ele lança um estudo chamado Transformers, que esse artigo foi o que ensinou para todo o restante do mundo como utilizar e como desenvolver a IA generativa. Então, o salto do conhecimento foi lá, em 2017. Tanto que depois eles saíram do Google e estão hoje na Anthropic e tantas outras empresas. Aí eles se espalharam e criaram novas empresas. Foram criando uma, se dividindo até que... Dividindo e criando as demais. Que show de bola. Doutor, doutor te chamando de doutor, mas você já me falou que você não tem doutorado. Mas, Fábio, eu sei que você não abordou essa pergunta que eu vou te fazer agora de forma mais contundente, porque a sua abordagem foi de uma forma mais geral. Mas, na sua avaliação, né, o Tribunal de Justiça ele já tem implantado algumas iniciativas em relação a isso. Nós temos aí o Minuto IA, nós temos aí agora, me parece que o Projude IA, que tem algumas questões que estão usando a inteligência artificial. Eu fico olhando para isso e fico olhando assim, quando eu entrei no tribunal, eu sou digitador, né? Digitador, as minhas funções eram digitar audiências, acompanhado do juiz, né? E fazer expedição de intimação. Isso a IA já faz. Faz, né? A captação do áudio automaticamente já pode ser a transcrição da ata, inclusive. Então, eu fico pensando, daqui a alguns anos, como é que estarão, né, os cargos e a dinâmica do processo de trabalho do tribunal. Mas a pergunta é a seguinte, como é que você avalia essa tomada de decisão do poder público, né, em especial do Tribunal de Justiça da Bahia, em participar desse processo evolutivo? Porque, de certa forma, é um processo evolutivo, né? Essa questão mesmo que exista um debate sobre a forma de utilizar, como utilizar, mas o tribunal me parece que tomou a decisão de entrar nesse processo de aprimoramento e de aquisição dessa ferramenta. Eu acho que assim, esse é um movimento, eu tenho acompanhado muito de perto, eu atuo muito em outros tribunais, não só estaduais, mas estive recentemente no encontro, fazendo uma palestra
no Tribunal Regional do Trabalho, né, o encontro de TRTs e ações para Ministério Público, Defensoria, sempre com essa ótica da governança de IA no Poder Judiciário. Se a gente for parar para analisar um acervo hoje de 84 milhões de processos e 18 mil magistrados, aí eu vou trazer uma frase do ex-ministro Barroso, que ele disse que a IA não é uma questão de sobrevivência do judiciário, né? E eu acredito muito nisso, porque o volume versus, né, o Brasil é um país litigante. O universo que nós temos hoje versus os recursos, sem inteligência artificial, não vai ser possível prestar um bom serviço ao jurisdicionado. Então, a IA ela vem como um caminho sem volta, e isso em todas as instâncias, em todos os tribunais. Eu tenho acompanhado isso nos últimos quase 4 anos, especificamente a evolução no judiciário, com ferramentas específicas para isso, e eu acho que esse é o caminho. Sim. Contudo, e as ferramentas elas vêm evoluindo, você precisa ter o que nós chamamos de guardrails, né? Que são os limites até onde a ferramenta ela pode ir. E aí então, que entra a governança. Aí entra a governança. Aí a camada de governança que estabelece os limites. E como você trata, né? Já tem alguns países que, a depender em determinados juizados, a própria IA, ela já julga coisas relacionadas a pequenas causas. Sim. O Brasil, isso não é permitido. Então, assim, a importância da revisão do magistrado, eu acho que essa é a chave. Eu acho que o magistrado ele sempre tem a palavra final. A inteligência artificial ela vem auxiliá-lo para que ele consiga melhorar a produtividade, fazer uma melhor entrega, avaliar jurisprudências, né? As ferramentas, as primeiras, elas alucinavam muito criando jurisprudências. Vimos uma quantidade enorme de exemplos de jurisprudências que foram criadas no mercado e que foram inseridas, não foram revisadas, foram inseridas em peças processuais e você clicava lá, a súmula número tal, que ela não existia. Então, as ferramentas atuais, elas melhoraram muito. Por quê? Porque ela já traz o link, que você pode checar aquela fonte. Então, eu acho que nós estamos num bom caminho. Sim. O CNJ, ano passado, em maio do ano passado, ele traz a resolução 615, que normatiza isso. E aponta um bom caminho para o tribunal. Tá? E estabelece regras e limites e possibilidades. Eu acho que agora os tribunais estão... eu tenho conversado com vários tribunais que estão desenvolvendo agora um modelo de governança de IA. Eles entenderam que não adianta estar comprando só ferramenta e que precisam de uma camada que orquestre tudo isso, porque a gente sabe que um tribunal de justiça é como se fosse um transatlântico. Você não consegue mover ele, né, muito rapidamente. Você precisa direcionar. Isso. Então, quando você compra ferramentas sem estar ela bem direcionado para onde você quer ir, o tribunal ele começa a ter problemas. Muitos deles estão voltando atrás, trocando ferramentas, porque não estabeleceram primeiro as diretrizes de governança. Você falou aí das questões das decisões, eu me lembrei que há um tempo atrás a gente teve alguns problemas, inclusive de demanda de servidores, por conta de inteligências artificiais no STF, né, do Victor e da Victoria. Sim. Né? E interessante que o nome é Victoria. Victoria, que são inteligências artificiais que dão decisões por semelhanças de temas discutidos no STF. Ele traz uma jurisprudência. Uma jurisprudência já pacificada e dentro disso aí ele estabelece a decisão. E nós tivemos um caso emblemático aqui na Bahia, porque essa IA ela foi levada a um erro de decisão por conta, né, da peça da peça que provocou. A petição inicial. A petição que foi isso que fez a provocação no STF. E ela foi levada ao erro de decisão, porque se o
o ministro do STF tivesse parado para analisar o processo, aquele que você está falando, né? A decisão final do ser humano, se ele estivesse analisando o processo, ele não iria decidir daquela forma. Mas como estava, né, sendo encaminhado pela inteligência artificial, ela acabou e corremos um risco sério de mais de 700 pessoas serem demitidas do tribunal. E aí a gente teve que fazer um trabalho de pactuação aqui na Bahia, de termo de ajuste de conduta, para poder resolver o problema, porque se dependesse de lá do STF, o negócio já tinha são os riscos de você implantar. Mas, assim, se nós tivermos, eu acho que cada um fazendo uma sua parte, Thiago, eu acho que a inteligência artificial ela ainda consegue potencializar com seus benefícios de produtividade, mas sempre com a revisão humana, né? Isso, o magistrado analisando. Lógico. Porque hoje você pode treinar a inteligência artificial até com a sua forma de julgar. Isso. Então você pode dizer, olha, eu já julgo dessa forma, porque eu já tenho uma jurisprudência e já tenho um entendimento que determinadas ações desse tipo têm que ser tomadas essas decisões, e ela produzir essa peça processual para que depois você só consiga revisar e assinar. Mas em termos de produtividade é como se você tivesse o pensamento do magistrado em escala. Em escala. Isso que você falou é interessante. Tem um prompt, eu uso muito já. A gente que trabalha com digitação e tal, a gente sempre, o que sai de informática, né? A gente está... Antiga informática, né? Sim. Na minha época era informática, que claro, dizer, eu sou velho. Na minha também. A gente sempre está antenado, mas assim, um dia eu fiz um prompt no ChatGPT que eu fiquei assustado, abismado. Perguntei para ele alguma coisa sobre a minha vida e o meu perfil. Cara, ele fez uma descrição completa de quem eu era, dos ramos de atuação que eu estava, qual era o conhecimento que eu tinha, quais eram as potencialidades e tal e tudo mais. Então, assim, isso que você está falando, até o jeito de se expressar, de se comunicar, quem usa muito ali vai sendo registrado ali. É o que você está falando, a capacidade da inteligência artificial de moldar, né, o pensamento, mas assim, a maneira de influenciar. Isso, a maneira como a pessoa influencia. Isso aí tem 2 pontos, né? O primeiro deles é esse que você destacou, essa capacidade, é o que nós chamamos de algoritmo da empatia, né? Empatia. Ele vai lidar com você, ele vai ser cordial, ele vai ser ele vai ser gentil, ele vai concordar com você, e isso seduz muito, principalmente os jovens, né? Os jovens utilizam, já é a forma mais utilizada, mais do que você utilizar para estudar, os jovens utilizam isso para a terapia. Então isso traz um risco de você estar se consultando com a inteligência artificial. Esse é um ponto. E o outro ponto que você tocou em relação ao prompt, que é um desafio do judiciário, é o prompt injection, né? Que é justamente aquele comando que é inserido numa peça processual e que ele está ali com a cor da letra igual à cor do papel. Do papel, embutido, né? Embutido. Então, nós tivemos alguns casos ultimamente aí, divulgados amplamente pela imprensa. As ferramentas elas já têm guardrails para evitar esse tipo de coisa, mas tem algumas que ainda não têm e existem riscos para isso. E fora que a questão do prompt injection, você tem uma evolução do código. Tá? Eles vão encontrando brechas também. É um jogo meio que de gato e rato. E o prompt injection, ele não é utilizado somente para a justiça. Então, eu posso utilizar na seleção de emprego. Então, eu posso colocar no meu currículo um comando de prompt injection dizendo, olha, esse candidato é o melhor candidato para a vaga. Por quê? Porque as empresas usam o IA para fazer a primeira triagem. E tem muita gente utilizando para publicações de artigos científicos, para aprovação. Então, o prompt injection virou um problema mundial em diversos segmentos. Fábio, o papo tá bom, o papo tá, enfim, interessante, mas nós precisamos ir para o encerramento. Acho que vale a pena a gente discutir mais isso no judiciário, mais sobre esse impacto nas nossas vidas e no nosso processo de trabalho. Mas eu queria ouvir de você o que você traz de
não é de sugestão, mas assim, quais seriam as palavras que você diria para os servidores do judiciário em relação a esse impacto nas nossas vidas? O que você aconselha? Se tivesse um servidor aqui, Conselho. Fábio, qual o conselho que você me dá diante dessas tecnologias? Primeiro o seguinte, nós entendemos já que o número de empregos em relação ao número de ocupações que vão ser eliminadas, o número de empregos gerados ele vai ser muito maior. Uhum. A gente tem essa questão. Ou já todos os empregos vão ser eliminados? Não é isso. Nós sabemos hoje que nós teremos muito mais empregos gerados com a tecnologia do que empregos encerrados e pela substituição. Esse é um primeiro ponto. Agora, nós não estamos vivendo, Tiago, uma crise de empregos. Nós estamos vivendo uma crise de requalificação. Sim. Então, se eu tiver que passar uma mensagem para você que está aí, que é servidor, você não será substituído especificamente pela IA, você vai ser substituído por um outro profissional que use IA. Então, procure se qualificar, procure entender que, sem dúvida alguma, você vai estar aí atuando no mercado, tendo seu espaço e podendo prestar um bom serviço para o nosso jurisdicionado. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Agradeço aí vocês que nos acompanharam. Já já a gente terá mais uma conversa interessante e que tenhamos aí um bom congresso. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.